Mais uma vez, bom dia. Então, vamos continuar, né, a nossa retap, a nossa retificação da aprendizagem da nossa prova, indo para a questão 6. A questão 6 tem um pequeno texto que fala sobre a Inquisição, tá? Mais precisamente menciona um padre inquisidor famoso chamado Torquemada, né, que foi responsável por milhares de condenações à fogueira, né? E, bom, e tem um detalhe, vamos dizer assim, também importante, né, que pergunta, né, uma pergunta, né, de que era, então, a Santa Inquisição, tá? O que eram os chamados autos de fé, né, que é a Inquisição, né? Bom, e aí a resposta era a letra C, tá? Da nossa prova escrita. Tá? Vou ler para vocês aqui. Era uma cerimônia religiosa onde o acusado era obrigado a pedir perdão dos seus pecados e, dependendo da acusação, poderia ser inclusive queimado vivo em praça pública, ou seja, condenado à morte. Tá? Então, o auto de fé era então seguido, né, depois do julgamento, aonde então o acusado ele era vamos dizer assim, obrigado a pedir essa absolvição, né, se retratar, tá certo? Né? E muitas vezes, né, mesmo se retratando, ele era condenado então à morte, né, pela fogueira. Tá? Então esse é um elemento bem presente com relação à Inquisição, questão 6. Questão 7, tá? Tem um pequeno texto falando de João Calvino, tá? Né? E falando mais precisamente da ligação entre a religião de Calvino e o capitalismo, tá bom? E aí então pergunta, sobre o calvinismo e a Igreja Católica, apresente um texto, tá? Destacando. Tá? Teve aí muitos colegas de vocês que separaram até propositalmente em três respostas, não fez um texto único, mas não teve problema, ninguém perdeu nota por causa disso, para facilitar inclusive o que foi pedido. Então a letra A visão da Igreja Católica sobre o lucro. A visão da Igreja Católica sobre o lucro, sobre o empréstimo de dinheiro, é que isso era pecado, tá? Dentro da concepção vigente na época, tá? Chamado justo preço. Tudo bem? Então, tinha que afirmar isso nesse texto que você construiu. B. O conceito da doutrina da predestinação defendido por Calvino. Calvino, né, ele defendia uma coisa que é até um pouco antiga no cristianismo, mas que Deus já, né, desde que nascemos, já determinou se nós vamos ser salvos ou não salvos. Tá? Aquilo que está escrito, aquilo que já está decidido nas nossas vidas. Então, isso nós chamamos predestinação. Então, os homens bons, os homens cristãos, né, etc. Tal, né, Calvino diria, já são predestinados a fazer o bem e tal, né? Os homens que praticam mal, que são criminosos, aí Calvino diria, aí, ó, viu? Esses são homens já, né, que infelizmente, por uma razão ou outra, Deus já determinou que eles não sejam homens bons. Então, isso a gente chama de predestinação, tá bom? Tá? Letra C. A importância do calvinismo para o desenvolvimento do capitalismo moderno. Muito, né? Porque o calvinismo justamente libertou o cristão do pecado. Enquanto a Igreja Católica defendia na época o justo preço, tá? O calvinismo defendia que a atividade lucrativa, que é o enriquecimento, era uma dádiva de Deus a um bom cristão, né? Então, os indivíduos que prosperam economicamente também são considerados portadores de uma dádiva de Deus, né? Que Deus nos permitiu que assim acontecesse e que eles prosperassem na vida, enriquecessem, tá? Tivessem muitos bens, né? Tá? Graças ao seu esforço, né? Então, Calvino justamente vincula, né, a prosperidade econômica ao fato, né, da vontade de Deus, né? Da graça de Deus. Com isso, o capitalismo, né, pôde se desenvolver sem aquelas amarras, sem aquelas prisões estabelecidas pela igreja, né, anteriormente, que toda atividade lucrativa, todo enriquecimento estava ligado ao pecado, né, e obrigava esses cristãos a comprar as indulgências, tudo mais, a dar dinheiro para a igreja, né, na prática, tá bom? Então, a questão 7, a resposta, né, tá aí. Os alunos tiverem dúvida, pode entrar lá também no AVA, onde está a E, né, e acessarem a E, né, que está lá a resposta, também está presente, tá bom? Se tiver alguma dificuldade de acesso,
tá certo? E quiserem pedir, eu também posso mandar mais uma explicação pelo chat, ok? Vamos lá, vamos para a questão 8. A questão 8 é a respeito do Concílio de Trento sobre reforma e contra-reforma, né? Tem um pequeno texto também, né? Esse texto fala sobre a Alemanha, sobre o cristianismo, sobre os protestantes, sobre o conflito na Alemanha, tá? E aí em seguida pergunta, após a leitura do texto anterior sobre as reformas protestantes e a contra-reforma, assinale a alternativa correta, tá? Bom, e aí então a alternativa correta é a C. O Concílio de Trento conduziu a Igreja Católica Romana a reafirmar a doutrina das indulgências, condenando a sua venda. Parece que está errado, mas está certo, tá? Essa questão é uma pegadinha, porque o Concílio de Trento, ele realmente condenou a venda de indulgências, mas ele aceita que a indulgência seja correta, tá? Aí às vezes o aluno embarca, né, achando que o Concílio de Trento condenou a indulgência. O Concílio de Trento não condenou a indulgência. A indulgência é o perdão dos pecados. Nenhuma religião cristã condena o perdão dos pecados, tá? O Concílio de Trento condenou a venda de indulgência. Nesse sentido, o Concílio de Trento ele foi reformador, né? No aspecto de fazer uma mudança naquele pensamento da Igreja Católica anteriormente, que aceitava a venda de indulgências, né? Então, ele foi um aspecto positivo do Concílio de Trento nesse caso, tá? A resposta aí é a letra C, tá bem? Vamos lá para a 9. A 9 é sobre o índice de livros proibidos, em latim Index Librorum Prohibitorum, tá? E pergunta, né? É uma questão dissertativa, apresente a finalidade desse livro. Então, a finalidade desse livro, como, né, a maioria de vocês colocaram e tudo mais, né, era estabelecer uma lista dos livros que os cristãos não deveriam ler, tá? Porque eram livros pecaminosos, livros que tinham faltas, né, tá? Não levavam os cristãos para os bons caminhos. Claro que dentro dessas obras do Índex, quando ele foi feito, ainda no Concílio de Trento, estavam colocadas muitas obras protestantes, inclusive as Bíblias protestantes, tá certo? Que não eram escritas em latim, que eram escritas, né, nas línguas nacionais. Então, o Concílio de Trento, ele era um índice, né, uma lista, tá? Se não gostarem da palavra índice, uma lista dos livros que não deveriam ser lidos pelos cristãos, tá? Geralmente livros que não concordavam com a Igreja Católica em algum ponto, né? Tá certo? Inclusive tinha obras científicas, né, que foram colocadas no índice de livros proibidos, porque de uma maneira ou outra, né, contrariava algum princípio defendido pela Igreja, tá bem? Ok. Isso então a 9. Vamos para 10, vamos lá. A 10. A 10 nós temos um pequeno texto sobre o padre Antônio Vieira, tá? Um padre jesuíta, né, que veio para o Brasil, tá certo? Né? E, vamos dizer assim, deixou muitos textos escritos, que eram os textos que ele falava no sermão, tá? E aí, nesses textos, o Antônio Vieira fala a situação dos africanos, né? Tá certo? Então, eu me pergunto, considerando o contexto da história da África do século XII ao século XVI e suas relações com os povos europeus, assinale verdadeiro para as alternativas verdadeiras, tá? Então, isso é uma questão também de verdadeiro ou falso. Alguns alunos aqui se esqueceram e marcaram só X, tá? Tem que cuidar quando pede verdadeiro ou falso, que é V ou F, em todas as respostas. Não é só X naquela resposta que achar que é correta. A Igreja Católica Romana, por intermédio de uma parcela do seu clero, justificava e legitimava a escravidão africana, sim, tá? Porque os padres haviam recebido dos reis, né, e do Papa o direito de catequizar os índios, não os africanos, tá? Os africanos eram destinados como escravos. A Igreja Católica Romana era extremamente tolerante com diferentes manifestações culturais. Essa é falsa, né? A Igreja Católica ela afirmava que só as tradições culturais fundadas no catolicismo, no cristianismo dela, que eram válidas, tá? Então essa é falsa. No trecho anterior, o padre Antônio Vieira afirma que os africanos escravizados que vieram para o Brasil foram escolhidos pelas mãos divinas para serem salvos, sim, tá? É aquela ideia que aos africanos era dada a chance de serem escravos para se tornarem salvos, tá? Então seria essa a função deles, que é uma coisa absurda, né? Que a gente foi pensar, né?
Mas, claro, que isso aí nós estamos falando do século XVI, XVII, né, gente? Faz muito tempo, tá bom? Então, essa é falsa. No texto, o padre Antônio Vieira deixa claro que ela é totalmente contra a escravidão de africanos no Brasil. É falso, ele admite que a escravidão africana pudesse acontecer. Tá? Ele não admite a escravidão indígena, tá bem? Para o padre Antônio Vieira, a escravidão poderia gerar sofrimento e desgraça, mas através dela os escravos africanos poderiam se converter ao catolicismo e terem suas almas salvas, verdadeiro, tá? Então, a escravidão como instrumento de libertação, tá? É uma coisa um pouco estranha, né? Então, não, deixa eles serem escravos, porque assim Deus vai perdoá-los, né? Tá? Porque é uma história um pouco baseada naquela questão dos irmãos que mataram, né? O irmão que matou o outro, Caim que matou Abel, né? Então, os povos africanos seriam descendentes de Caim, então tem um pecado para pagar, né? E havia um pouco essa ideia, né? Que é uma ideia absurda, se a gente for pensar, né? Tá bem? Mas não era tão sem, né? Não é tão sem lógica se a gente pensar o raciocínio desse pessoal na época, tá bom? Ok? Vamos lá. E os sermões foram escritos em um contexto de forte aliança entre a Igreja Católica Romana e os impérios católicos como Portugal e Espanha, com a intenção dos mesmos tempo conquistar novos territórios e converter almas ao cristianismo. Certamente, né, os sermões do padre Antônio Vieira na época da Contra-Reforma, né, na época do Barroco. Tá? Então, nesse sentido, eles têm uma carga muito forte de catolicismo, vamos colocar assim, né? E era um certo retrato dessa união entre Portugal e o papado. Tá? É verdade. Embora o texto do padre Antônio Vieira mencione a Etiópia, cabe lembrar que essa região africana não era a única de origem dos escravos que vieram para o Brasil. Verdade. Tá? Aliás, a Etiópia, propriamente dito, parece que nós conhecemos hoje, pouquíssimos escravos vieram de lá. Porque é muito distante. Os escravos vinham mais de Angola, mais de Moçambique, tá? Mais do Benin, de Daomé, né, onde tem a costa dos escravos, né, tá certo? De Gana, onde tem a costa da mina, tá? Então de lá que vinha a maior parte dos escravos para o Brasil, tá bem? Da Etiópia mesmo foram poucos. Mas os portugueses às vezes referiam os etíopes como populações africanas de uma forma geral, tá? Ok. Questão 11. Questão 11, nós temos um mapa, né? Tá? Um mapa aí mostrando o Brasil, ainda com o Tratado de Tordesilhas, e várias setas vindas, né, das regiões africanas. E é uma questão para a gente colocar VOF, né? Verdadeiro ou falso, tá? Ok? Então vamos lá. A África, como o Brasil, é um grande país continental composto por uma única etnia ou cultura? Não, por diversas, né, gente? Por bantos, iorubás, haussás, né? Além disso, tem uma grande divisão entre os próprios bantos, grande divisão entre os iorubás, né? Então, não é. Realmente, a diversidade cultural na africana é enorme, é gigantesca. Então, não vale aqui essa resposta como verdadeira. A é falsa. Tá? Estamos, lembrando aí todos, estamos no item 11, tá bom? A cultura iorubá e nagô predominaram na região ocidental da África próximo ao Atlântico, não norte, por isso que essa aí é falsa, tá? Ela está com quase cara de verdadeira, mas ela é falsa, porque não falou ocidental, falou norte. Norte são países árabes, né? Marrocos, Argélia, ali, Tunísia, né? Eram regiões árabes. A África é um continente que apresenta uma significativa variação cultural, isso é verdadeira, tá? O texto, inclusive, reforça muito isso. Uma parcela considerável de escravizados africanos que professavam a religião islâmica vieram para o Brasil. Gente, é verdadeiro isso, não é tão grande assim, mas é verdadeiro. Tá? Podemos considerar que uma parcela bem razoável. Tá? Aliás, foram os primeiros islâmicos do Brasil, foram muçulmanos, né? Foram muçulmanos. Muçulmanos é a mesma coisa. Os primeiros islâmicos ou muçulmanos do Brasil foram populações africanas, né? Vieram como escravos. Tá? Então, o islamismo no Brasil começou com escravos, com uma religião de escravos. Tá bem? Os povos de língua banta foram os únicos que não ofereceram resistência à escravidão. Mentira. Praticamente todos os povos africanos ofereceram resistência e as lutas foram constantes. Tá? Os bantos sofreram talvez menos nesse processo porque demorou mais tempo os portugueses chegarem lá. Tá?
tá? Mas aí também eles também acabaram sendo colocados, né, na escravidão, tá bem? A região que compreende o Golfo de Benin, antes chamada Dalmé, foi uma área de comércio escravista chamada Costa dos Escravos, perfeito, né? Ok? Pega da região de uma parte ali de Gana, Togo, até o atual país do Benin, tá? Chamada Costa dos Escravos, da onde vieram muitos escravos para o Brasil, principalmente para trabalhar nas minas, ok. Pessoal, com isso nós terminamos a nossa revisão, nossa retap. Estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Ok? Né? Vou colocá-la agora no AVA para vocês tê-la, tá? E dúvidas, né? Ponho lá no AVA mesmo, tá? Os alunos que estão assistindo ao presencial também podem perguntar presencialmente, tá bom? Lembre-se que 48 horas depois de postada a retap é o prazo para pedido de revisão, tá? Até logo para todos então, até mais, nos encontramos em breve.